Que Jesus possa nos abençoar, não com um privilégio, mas a oportunidade de podermos refletir sobre os teus ensinos, sobre as suas palavras, sobre os ensinos dos Espíritos, que tem um propósito muito claro para nós e que nem sempre a gente consegue se apropriar desse propósito. Aliás, posso dizer sem medo de errar que a maioria de nós não está dando conta de aproveitar a grande oportunidade que a vida tem nos ofertado de, através da doutrina espírita, compreender os ensinos de Jesus e, mais do que ficar no nosso intelecto, trazer para os nossos corações, de maneira que faça diferença na nossa vida. O texto que foi nos pedido para o estudo da noite está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces, e dos itens 15 a 17, que é prece para afastar os maus espíritos. Eu confesso que a gente lê pouco o capítulo 28, pelo menos eu, né? A gente está sempre falando do Evangelho e em boa parte das casas este capítulo não entra no roteiro do Evangelho. Normalmente ele fica de fora, como se fosse algo à parte. Então, tive poucas oportunidades de ler, né? E aí, quando eu vi esse título, né, para afastar os maus espíritos, pensei comigo, puxa vida, por que a gente quer afastar os maus espíritos? E é interessante porque as pessoas que não conhecem a doutrina espírita muito bem, quando vêm à casa espírita, sempre vêm com essa ideia de que estão sendo perseguidos, de que os espíritos inferiores, os maus espíritos, estão atrapalhando a vida delas, de que elas querem que a gente faça um trabalho para resolver o problema. Não existe trabalho, né, para afastar espíritos. Ou melhor, não existe trabalho exterior para afastar espíritos. Existe trabalho interior, né? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Bom, este item então começa com a passagem evangélica, porque parte dela já foi tratada na primeira leitura, mas nós vamos ler a passagem na íntegra, que está em Mateus 23, capítulo 23, versículo 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estais por dentro cheio de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, pelo exterior pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. É uma passagem forte, não é? Jesus é sempre manso na fala dele, e nesse texto ele fala com uma energia, né? A fala do Cristo vem carregado de uma energia. E, obviamente, Jesus não trabalha energia no sentido negativo da energia de quando a gente está com raiva, né? Que às vezes a gente é firme, porque a gente está com raiva, a gente se espraveja, a gente briga, a gente xinga e às vezes até parte mesmo para os tapas, né? Claro que Jesus não caminha nem de longe nesta direção. É manso, Jesus é manso, é pacífico. Por quê? Não é difícil a gente entender. Quando um adulto nos ofende, nos xinga, fala de uma forma grossa com a gente fica com raiva, a gente fica magoado, né? Talvez vocês não, né, Maria? Esse povo aí talvez não, né? Tudo espírito puro, né? Pois é. Eu ainda trago dificuldades. Então,
esse sentimento brota no meu coração. Mas o do Cristo não brota. Não brota por quê? Quando um adulto nos xinga, a gente fica com raiva. E quando uma criança nos xinga, a gente fica com raiva? O que vocês acham? O que vocês me dizem aí? Não? Por que não fica com raiva quando a criança nos xinga e fica com raiva quando o adulto xinga? Por quê? Essa resposta é importante. Por que a gente não fica com raiva quando uma criança nos xinga? Porque a gente sabe que é coisa de criança, gente. A gente sabe que é da idade, é da natureza dela. Ela ainda não aprendeu as coisas. Ela ainda não sabe as coisas. Ela vai aprender quando crescer, né? À medida que for crescer. Não é verdade isso? Às vezes a gente fica com raiva porque a gente tem muitas dificuldades, né? Mas não era para ficar com raiva, era para a gente entender. O Cristo, então, quando Ele olha para nós, é isso que Ele vê. Crianças espiritualmente falando. A gente ainda é imaturo nas questões espirituais. A gente não entende quase nada da vida do Espírito. Então Jesus não há nada que a gente possa fazer que vá alterar o humor do Cristo. Nada. Pode espernear, pode xingar, pode falar mal de Jesus, como a gente diz aqui na terra, ele está nem vermelho, né, porque a gente está fazendo. Gente? Ele não se exalta, porque ele tem o controle das suas emoções, ele é um Espírito perfeito. Então, nessa passagem, Jesus usa muita energia para demonstrar a importância daquilo que ele está falando. Porque quando a gente lê aqui, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, a gente pensa assim, mas foi lá no tempo de Jesus. Porque a gente sabia que naquele tempo as pessoas comuns já estavam descrentes da religião. Porque os desmandos, os excessos das autoridades, os abusos de toda a ordem, de quem tinha o poder, de quem tinha a riqueza, eram desproporcionais à condição do povo simples. Então já não havia esperança mais para aquele povo. É nesse contexto que Jesus veio há 2000 anos atrás. Por isso os simples acreditaram na fala de Jesus, porque Jesus trouxe a eles a esperança. E os orgulhosos temeram a fala do Cristo, porque a proposta de Jesus retiraria destes o poder. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes e outros grupos de pessoas daquela época, pessoas instruídas para o tempo, com conhecimento da religião, viviam a religião do lado de fora, mas não viviam a religião do lado de dentro. Falavam de Deus, falavam de como tinham que se comportar, faziam cultos exteriores, orações longas em voz alta, para mostrar a religiosidade, mas na intimidade não tinha aquela religiosidade. Isso é que é hipocrisia. É você dizer uma coisa, afirmar uma coisa que você não faz. Você dizer que tem que fazer uma coisa que você não faz. Isso é hipocrisia, é mentira, é falsidade. Então Jesus combatia isso. Aí a gente fica pensando, Marisa, isso foi só lá no tempo de Jesus, né? Hoje não existe isso mais, com toda certeza, não é assim? Olha, gente, eu tenho mais de 38 anos de doutrina espírita. Fiz 60 anos esse ano, conheci a doutrina espírita com 22, então fiz 38 anos que eu estou na doutrina espírita. E claro que a gente viu muita gente chegar à casa espírita, muitas pessoas passarem, ainda mais que a gente tem oportunidade de estar em várias casas, falando em várias casas, a gente vai conhecendo as pessoas, vai encontrando pessoas da nossa infância, da nossa juventude, do nosso passado um pouco mais distante, a gente vai reencontrando essas pessoas pelo caminho. E a gente vai observando o comportamento das pessoas e obviamente não me excluo disso. E a gente vai percebendo como que a gente usa a doutrina de
mundo acredita em Deus, não acredita? Creio que todo mundo também deve fazer orações, né? Provavelmente todos os dias fazemos orações. Talvez alguns de nós, mais de uma vez por dia, fazemos orações. Mas eu pergunto, quando a doença nos alcança, o nosso comportamento com relação a Deus muda? O que vocês acham? Quando um filho adoece, quando um filho tem um problema, ou nós temos um problema qualquer, um problema financeiro, um problema social, já passei por inúmeros problemas de diversas naturezas, e eu fico olhando para a minha própria vida e percebendo como que naqueles momentos eu fiquei, como se diz, pianinho com Deus, né? Fiquei assim, ó, juntinho com Deus, conversava com Ele toda hora, pedia toda hora, agradecia toda hora, mas no fundo, eu queria que Ele resolvesse os meus problemas, tirasse a doença, o problema de dinheiro que fizesse aparecer dinheiro do nada, né? Outros problemas de relacionamento, problemas sociais. A gente queria que Deus tirasse com a mão aquilo da vida da gente. Mas o que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita? Que nós viemos aqui para crescer, para desenvolver as habilidades do Espírito. Então, raciocínio lógico. Se Deus, que é todo poderoso, que é o nosso Pai, que é toda justiça, que é todo amor, que é toda misericórdia, que é todas as virtudes que nós pudermos imaginar, no grau máximo, deixou que aquela dor, que aquela doença, que aquela dificuldade viesse para a nossa vida, por que será que Deus deixou? Eu não sei responder o porquê, mas eu entendo o para quê. Para quê? Para que vivendo aquela experiência eu crescesse espiritualmente. E aí eu pergunto, adianta eu pedir a Deus para tirar uma coisa que Ele deixou vir para a minha vida para eu crescer? Não faz sentido. Então muitos de nós estamos vivendo ainda como os fariseus lá atrás, na hipocrisia, na mentira. Eu não vou dizer que a gente está fazendo isso mal intencionado, não é isso. A gente está fazendo isso porque a gente foi criado com essa ideia de negociar com Deus para Deus resolver as nossas questões. Isso desde o princípio das coisas, gente. Desde antes de Jesus, quando o homem começou a pensar que existia uma força maior, que existia um Deus ou vários deuses. Então esses deuses tinham o poder de resolver nossas questões. E se eles têm o poder, olha, então eu vou barganhar com Deus, porque Ele resolve o meu lado, né? Então a gente está aprendendo que não é assim que as coisas funcionam. Então é necessário que a gente viva as experiências, que a gente aprenda com essas experiências e que a gente cresça. Não tem outro caminho. Então nesse texto, na verdade, Jesus está nos convidando a trabalhar em nós a reforma íntima. Olha só a novidade, que não é novidade, que todas as religiões nos convidam a fazer, reforma íntima, mas que a grande maioria de nós não quer fazer, porque quer tudo na mão. É muito mais fácil, né, gente? Estou com uma doença, Deus cura minha doença, eu não preciso fazer nada. Estou passando por dificuldade, Deus tira minha dificuldade, eu não preciso fazer nada. Não é muito mais fácil? Mas não vai acontecer. A nossa parte nós temos que fazer. Então é isso que as religiões estão nos convidando, a gente olhar para dentro de nós. Olhe para dentro de si, observe as dificuldades que ainda tenho, preste atenção em como eu me comporto, no que eu sinto, o que passa na minha cabeça quando eu vejo alguém passando lá do outro lado da rua, quando alguém vem conversar comigo, quando alguém me ofende, me agride, me causa um prejuízo, o que é que brota no meu coração? Claro, gente, são sentimentos desequilibrados. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. O Evangelho nos fala de 5 categorias, provas e expiações, e a segunda tem mais 3 pela frente. Claro que nós temos muita coisa para aprender. Normal, não é? A criança ainda na primeira série lá, no primeiro período, né?
Ela entra no primeiro período, eu já não sei mais como é que são as nomenclaturas da escola, né? Meu tempo já era outro. Então, ela lá no primeiro período, é claro que ela tem um tanto pela frente ainda para aprender. Ela não vai aprender tudo naquele período, ela vai aprender o conteúdo daquele período. Nós estamos em provas e expiações, nós vamos aprender o conteúdo de provas e expiações, né? Existem outros conteúdos a serem trabalhados mais à frente, nos momentos oportunos. Então nós temos muita coisa para aprender, mas como que eu vou aprender se eu não olho para dentro de mim, para identificar o que precisa mudar? Se eu não vejo que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu sou vaidoso, que eu sou ambicioso, que eu sou invejoso, como é que eu vou mudar isso dentro de mim se eu nem sei que eu tenho essa dificuldade? E fico falando de amor, de evangelho para as pessoas. E esse amor e esse evangelho, para mim, onde é que fica? Por isso Jesus está criticando não pessoas, mas comportamentos equivocados. Então, não podemos mais, né, no final de provas e expiações, cristãos, espíritas, não olhar para dentro de nós, não prestar atenção em como a gente está vivendo a vida da gente para ver o que precisa mudar. Num tempo que todas as informações estão aí, nas nossas mãos, com recursos para a gente poder utilizar, mas eu preciso trazer para dentro de nós, eu preciso para dentro de mim, eu preciso ver o que eu tenho que fazer para transformar a minha intimidade. Vou contar um negócio para vocês. Alguns anos atrás, talvez uns 8 a 10 anos atrás, ou às vezes um pouquinho mais, eu sou muito ruim com o tempo, para registrar o tempo. Eu fui numa casa espírita que me chamou para falar do Evangelho, eu fui e falei do Evangelho, terminou. Um companheiro que é médico na casa chegou para mim e falou assim: a sua vibração não condiz com a sua fala. Aí eu achei estranho aquilo que ele falou ali comigo, né? E pensei assim: ó, companheiro, tá bem, não, está obsidiado, tem espírito perseguindo ele aí. Mas depois que eu fui embora e que eu fui pensar no tema que eu falei, que eu tive a oportunidade de falar, que me convidaram para falar, e a gente sabe que os temas não são casuais, né? Quem faz culto do Evangelho em casa, principalmente quem abre o Evangelho de forma casual, sabe que os temas não são casuais. Quando se abre na sequência, segue-se uma sequência, mesmo assim os Espíritos dirigem os nossos pensamentos e as nossas ideias dentro daquele tema, tentando permear as dificuldades do nosso lar. Mas a gente sabe que os temas não são casuais. Então eu voltei para casa com aquela fala do companheiro na minha cabeça, incomodado, né? Claro que eu não estava satisfeito com a fala dele, porque me senti constrangido, mas fui perceber que o companheiro estava certíssimo. Minha vibração não condizia com a fala do Evangelho. Aí a gente fica triste, né? Fica chateado. Há muitos anos atrás, muito mais tempo atrás também, fui falar lá em... Agora não lembro se foi Curvelo ou se foi Corinto. Eu ia muito para a Norma e a Lourdinha, eu não lembro mais qual das duas cidades. E era um curso de princípios básicos da doutrina espírita. E em um determinado momento a gente estava falando das virtudes, dos defeitos, da importância da gente descobrir nossos defeitos. Aí eu acho que a senhora ela foi pensando nas dificuldades que ela tinha, né? Ela foi ficando incomodada, até que ela não deu conta e falou assim: ah, mas eu estou ficando até deprimida por conta do tanto de dificuldade que eu tenho. Que coisa maravilhosa, não é para a gente deprimir. Porque se eu sei que eu tenho tanto de dificuldade, gente, ela começa a me incomodar. Elas começam a me incomodar. E me incomodando, eu vou ter que trabalhar para vencê-las. Agora, se eu nem sei que eu as tenho, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer reforma íntima se eu não sei o que precisa ser mudado dentro de mim? Quando a gente vai fazer uma reforma na casa, você pensa, eu vou mudar
essa parede de lugar, vou mudar a cor da parede, vou botar uma coluna aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai imaginando as coisas que tem que fazer, que serão mais práticas, né, mais úteis no seu dia a dia, que vão te trazer mais conforto. Você pensa nisso. Se você não pensar, como é que você vai fazer uma reforma? Vou fazer uma reforma, mas você não pensa o que você vai fazer? Que reforma você vai fazer? Não é assim? Então, para a gente fazer a reforma íntima, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se descobrir. E Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso que todos os dias, todas as horas, Ele vai nos dando a oportunidade da gente se descobrir, da gente perceber. Então você está caminhando ali pela rua, esse tempo aí que às vezes chove, às vezes não chove, forma umas poças d'água ali, por exemplo, aí passa um carro e joga água, te suja, e você fica ali bravo, porque o carro te sujou, que não, né? Como é que pode? Não tem atenção. Por que aconteceu com a gente? Coisas mínimas, gente, pequenas, que despertam sentimentos. Quais são esses sentimentos? É isso que precisamos prestar atenção. Então, se você ficou nervoso ali à toa, a gente nunca diz que é à toa, né? Sempre tem um motivo para a gente ficar nervoso, né? Se você ficou nervoso, se você ficou alterado, por que você ficou? Perceba que você não tem o controle das suas emoções. Aí cabe fazer a reforma íntima. Aí cabe a gente trocar, né, aquele defeito por uma qualidade, por uma virtude. Então, quando a gente se observa, quando a gente se descobre, a gente vai trabalhando isso aí dentro de nós, né? E por que é importante trabalhar isso dentro de nós? Por conta do tema, para afastar os maus espíritos. Outra questão que acontece com as pessoas que não têm muito conhecimento da doutrina espírita, que pensam que os espíritos são seres totalmente desconectados da realidade, tem nada a ver com a nossa realidade. Claro que tem. Quem são os espíritos? Me ajuda aí. Quem são? Eu sou espírito, vocês são espíritos. A diferença é que nós estamos presos ao corpo de carne hoje, mas amanhã não vamos estar mais. Alguns antes e outros depois, né, Darinha? Primeiro, que os outros vão primeiro, posso ir primeiro, não é assim? Darinha que gosta de dizer mais ou menos assim, né? Então, aqueles que estão livres do corpo de carne, os espíritos, aqueles que nós chamamos de espíritos, são pessoas que viveram aqui entre nós. Tem pessoas boas, tem pessoas más, tem pessoas mais ou menos, não é assim? Nós não temos esse tipo de pessoa encarnada aqui? Tem gente muito boa, tem gente muito ruim, e tem muita gente no meio desse muito bom e muito ruim, não é assim? E essas pessoas, quando desencarnam, vocês acham que vai mudar? Continuam sendo exatamente como eram. Quem era bom, continua bom. Quem era mal, continua mal. Quem era mais ou menos, continua mais ou menos. Quem não tinha responsabilidade, continua sem responsabilidade. Então, o que nós somos, quando perdemos o corpo de carne, continuaremos sendo essas mesmas pessoas. Estes são os espíritos. E aqui na Terra, o que nos atrai? Pensem bem. Vamos imaginar essa pracinha aqui na frente? Todos nós estamos aqui na Casa Espírita. Vamos imaginar que seja de dia, que é mais fácil. Terminou a reunião, a gente sai, aí tem um grupo parado ali na pracinha. Uma muvuca. De cara já nos chama a atenção, não chama? O que está acontecendo ali? O que será que aconteceu? Vamos lá ver. E aí a gente vai lá ver. Normalmente é assim. Quando é uma coisa boa que está acontecendo, a gente olha, bate palma e vai embora. E quando é uma coisa ruim, fica lá até o final para ver o que está acontecendo. Não é? Resultado. Oi? Para ver o resultado. Para ver o resultado. E por quê? Porque a gente gosta, sintoniza com as coisas ruins ainda, pela nossa própria natureza. Olha, quem gosta de jogar futebol, adora assistir futebol, adora conversar com pessoas que jogam futebol, e assim qualquer coisa. Quem gosta de cozinhar, adora trocar receita, adora conversar com outras pessoas que gostam de cozinhar, gostam de programas de culinária. Não é verdade? Então nós temos as áreas que nos atraem.
os espíritos são da mesma forma. Então, quando eu vivo na hipocrisia, conforme Jesus nos fala aqui, quando eu vivo na falsidade, mostrando uma coisa que não vai na minha intimidade, querendo aparecer para as pessoas ou mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é, nós vamos atrair espíritos da mesma natureza. Quando a gente deseja o mal para alguém, nós vamos atrair espíritos da mesma natureza. Quando a gente é egoísta, nós vamos atrair espíritos egoístas. Quando a gente é nervoso, irritado, nós vamos atrair espíritos nervosos, irritados. Gente, é da mesma natureza. É o que nos atrai. Os diferentes, a gente tem dificuldades, não é? Um companheiro esses dias chegou na casa para um atendimento fraterno e agitado, não conseguia centrar, não conseguia ouvir, não conseguia prestar atenção na conversa com ele, porque estava agitado. E aí a reunião foi transcorrendo, e ele assentado assistindo a reunião, e eu estou vendo ele batendo o pezinho, está balançando. Eu via que uma hora ele caiu da cadeira, de tão agitado que ele estava, de tão desconectado que ele estava na reunião. Ele não saiu da reunião porque não ficou sem jeito de sair, mas se ele pudesse, ele já tinha saído, porque estava fora de sintonia com ele, ou ele fora de sintonia com a reunião. Então nós vamos atrair aqueles semelhantes e vamos afastar aqueles que são diferentes. Então veja, eu não disse que a gente vai atrair mal ou bom, eu disse que a gente vai atrair semelhantes. O que eu sou, como eu sou, são esses que eu atraio. São aqueles que pensam como eu penso, que sentem como eu sinto, que têm as qualidades que eu tenho, que têm os defeitos que eu tenho, principalmente aquilo que sobressai em mim. Então aquilo que mais destaca é aquilo que mais vai ser atraído. Se eu sou invejoso, o que destaca de mim é inveja, gente, eu vou atrair espíritos invejosos. E o que é que eles vão fazer comigo? O que vocês acham? Eu sou invejoso. 1, 2, 3, 10 espíritos invejosos chegam perto de mim. O que vai acontecer? Estimular mais a minha inveja. Vou ficar mais invejoso ainda, né? Se eu sou revoltado, os espíritos revoltados se aproximam de mim. Eu vou ficar mais revoltado ainda. É assim. Quem gosta de futebol, que vai ao campo assistir um jogo, quando ocorre alguma coisa lá no meio do campo, boa ou ruim, que a massa vibra, ele entra na faixa e vai junto. Contagia, alimenta. A torcida do outro me faz torcer mais. A contrariedade do outro me faz ficar mais contrariado. Não é assim? Outro dia minha esposa chegou perto de mim e foi me contar um caso de alguém que tinha maltratado alguém. E à medida que ela ia contando, e mulher gosta dos detalhes, você sabe disso, né? Os homens são sucintos, nem conta direito. Quando ela fala assim, eu quero que você me conta, mas eu quero que você me conte os detalhes. Eu não sei os detalhes, não tem jeito de te contar. Vou te contar o que eu sei. 2 palavras eu conto tudo. Ela não, floreia, floreia, floreia. É da nossa natureza, é da natureza humana, da natureza masculina, da natureza feminina. Não estou criticando, né? Estou brincando com as características que nós temos, certo? Então ela foi me contar o caso de alguém que estava sendo maltratado por alguém, uma pessoa conhecida, e à medida que ela ia contando, eu ia ficando indignado, ia ficando com raiva. Aí chegou uma hora e falou assim: Beirinha, não me conta mais não, porque eu não estou dando conta. Eu vou lá esganar esse companheiro, essa companheira, para não dizer quem que é. Eu vou lá esganar, porque eu não estou dando conta. Para de me contar, para a gente ver como que o outro influencia a gente. O encarnado influencia, o desencarnado também, gente. Mesma coisa. Aliás, muito mais, porque o encarnado nos influencia quando ele está do lado. O desencarnado a gente nem vê que ele está do lado. Eu brinco que eu sou bronco, que eu não vejo, que eu não ouço, que eu não sinto, mas eles conversam comigo o tempo inteiro. E eu fico achando que as ideias são minhas. Eu nem me dou conta de que são eles que estão botando as ideias na minha cabeça. Mas quem são eles? São
características que destacam iguais às características que eu tenho que destacar. Então, se aproximar um espírito inferior do meu lado, adianta eu pedir a Deus para tirar ele de perto de mim? Ó Deus, afasta esse Satanás daqui. Olha, eu sou tão Satanás quanto ele. Não vai resolver. Porque sou eu que estou atraindo. A gente ouve das reuniões mediúnicas, das pessoas que vêm a casa buscando tratamento, buscando recurso, né? E das reuniões mediúnicas, que para dar a casa, vai à casa daquele que veio buscar o tratamento da casa espírita para ver se tem algum companheiro lá que possa ter trazido para a gente conversar, para ajudar aquele companheiro. Não é para afastar o espírito, para esclarecer. E ele seguir o caminho da felicidade, né, gente? Gente, desencarnando, perdendo um corpo de carne, estão no plano espiritual. O que eu vou ficar fazendo no umbral, gente? Pelo amor de Deus, vamos seguir para o plano espiritual. Vamos seguir para o céu. Vocês não querem ir para o céu, não? Todo mundo quer. Mas o companheiro fica ali marcando passo, do lado do outro, atazanando o outro. Por quê? Porque ele tem raiva, porque ele brigou, ou porque ele sintonizou. Às vezes ele nem conhece, mas ele foi atraído. E aí às vezes você conversa com o Espírito fala assim: muito bem, eu vou aceitar seu convite, porque é um convite para ele seguir o caminho dele, né? Para ele ser levado para a colônia espiritual, para ele ser tratado, levado para a colônia espiritual e seguir o caminho dele. Eu vou. Mas fala para o fulano lá parar de me chamar. Aí, primeira vez que eu ouvi, eu pensei assim: mas será que fulano está chamando ele? Será que fulano está assim: ô Espírito, vem cá, será que é isso? Claro que não. Como ele chama, gente? Com as dificuldades, com as nossas imperfeições. A partir do momento que a gente não se esforça para vencer as nossas dificuldades, nós começamos a atrair espíritos que têm aquelas dificuldades. E veja o que eu disse, que está respaldado lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Quando a gente não se esforça. Então veja, eu não preciso nem de vencer minhas dificuldades. Isso é que é maravilhoso, que a doutrina espírita nos ensina. E que me traz assim um consolo muito grande. Eu não preciso vencer, gente, porque eu não vou dar conta de vencer nessa encarnação todas as minhas dificuldades. Talvez eu não vença completamente nenhuma, mas isso não tem a menor importância, porque se Deus me fez sem nenhum conhecimento e me destina à perfeição, e para isso eu tenho que percorrer pelo menos as 5 categorias de mundos habitados, gente, eu tenho coisa pra caramba para aprender, não é assim? E nesse aprendizado eu não tenho como acertar sempre. Eu vou acertar, eu vou errar, vou acertar de novo, vou errar de novo, natural. A gente erra, a gente acerta, não é? Então eu não tenho como ser santo, como ser espírito puro nesta encarnação. Eu preciso de pelo menos mais 3 categorias de mundos habitados para eu ser espírito puro. Então como que eu posso me ver protegido daqueles que às vezes querem me influenciar de forma negativa, ou às vezes nem é porque querem, é porque a gente os ataca? Como que eu posso me imunizar ou me proteger? Identificando em mim as minhas dificuldades. Primeiro passo. Segundo passo, já sei o que precisa mudar, então arregaçar as mangas e mãos à massa, né? Vamos trabalhar para vencer nossas dificuldades. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a dificuldade seja impaciência. Sou uma pessoa impaciente. Já sei que eu sou impaciente. E já estou disposto a trabalhar para desenvolver a paciência. Será que porque eu estou pensando assim, na primeira vez que alguém chegar e me der uma cutucada, eu vou conseguir ter paciência com ela? Claro que não, gente. Eu estou com 60 anos, uma vida inteira impaciente. De um dia para o outro eu vou ser paciente? Vocês acham que tem como? Não tem. Eu já fiz um teste assim, também há muitos anos atrás. Meu primeiro filho, hoje está com 37 anos, ele tinha 36, então, desculpa. Ele tinha uns 3 ou 4 aninhos na época, então já tem mais de 30 anos, né? Estava eu e minha esposa na cozinha conversando, a gente estava fazendo alguma coisa para comer e conversando. E aí nós estávamos conversando sobre alguém. E ele brincando debaixo da pia, que a pia lá de casa era um vão aberto, não tinha nada, né? Ele sentado debaixo da pia, a gente ali na pia cortando os alimentos, estavam preparando o alimento.
e ele lá embaixo brincando com o carrinho, e claro, ó, ouvido ligado. Vocês acham que as crianças não escutam? Nossa Senhora, presta atenção em cada vírgula que a gente fala, né? Eles têm sede de aprender. E aí a gente não falou o nome de quem a gente estava falando, né? Da pessoa que a gente estava falando, mas ele sacou pelo que a gente estava falando, ele ligou os pontos e falou assim: fulano de tal, mamãe? Aí a hora que ele falou assim, nós olhando para o outro e falando assim: nós temos que parar de falar da vida dos outros, que a gente tem que aprender. E fiz o propósito de não falar da vida de ninguém, de não falar nada dos outros. Aí, primeira semana, gente, que vitória! Não falei, mas na segunda semana é difícil a gente sustentar uma coisa que você está habituado a fazer a vida inteira, né? Passou a primeira semana, eu já esqueci. Quando eu me dei conta, já tinha passado um ano e eu continuava do mesmo jeitinho. E aí a gente vai estar sempre se esforçando e sempre se policiando para não falar da vida dos outros. Então todas as nossas dificuldades são assim. Primeiro a gente descobre que a gente tem, depois aquilo nos incomoda e aí a gente quer mudar, e a gente vai se policiando em todas as situações para tentar controlar aquela dificuldade que a gente tem. No caso, a impaciência que eu trouxe como exemplo, né? Então, se eu sou impaciente, eu vou prestar atenção. Quando eu chego na minha casa e minha esposa vai conversar comigo e que eu fico impaciente, por que eu fiquei impaciente? Ela tem culpa? O que me fez ficar impaciente? Eu preciso pensar, eu preciso entender por que eu fico impaciente. Porque tem outras pessoas que poderiam trazer a mesma coisa para mim e eu poderia ter paciência. Aliás, tem um pastor que eu até não conheço, mas ouço falar muito dele, é muito engraçado. Me dizem que ele é muito engraçado, que ele fala exatamente sobre essa questão. Ele fala assim: ó, quando a sua mulher, você vai levar a sua mulher num salão de beleza e lá na porta do salão é difícil para você estacionar, você deixa ela lá e fala assim: ó, que horas que eu posso vir? Ela fala assim: daqui 1 hora, 2 horas eu te ligo. Aí tá bem, você está em casa, ela te liga: eu estou pronta, pode vir, mas fica na porta, que a hora que eu chegar você já sai e já entra. E aí ele chega com o cara, para na porta do salão e de fato ela está na porta do salão, mas ela faz assim para ele, porque aí ela está conversando com o outro lá dentro. E aí fica. E depois ela vem. Quando ela vem, como é que você está? Isso é esse pastor, tá, gente? Eu não sei, não lembro o nome dele. Esse é o nome agora. Aí ele diz assim: que você está daquele jeito, né? Você vai estar preparado para dar a resposta para ela. Aí ele sugere você fazer diferente. E se fosse a esposa de um grande amigo que você fosse buscar? Quando você chegou lá, ela faz assim para você, você fica esperando. Quando ela entra no carro, fala assim: demorei, né? Nada, não demorou nada, né? Não tem problema nenhum, não é assim? Os de cá a gente trata, ele nos tapa, né? Os de fora a gente é polidinho, bonitinho, né? Como é que é? Politicamente correto, não é assim? A gente precisa mudar essas coisas, né? Não estou dizendo que você vai tratar mal os de fora, mas eu preciso começar a tratar bem os de dentro. Você precisa tratar melhor aquelas pessoas com as quais eu convivo. Então, o ponto que eu queria chegar é esse: tem situação que te acontece através de uma pessoa que você fica irritado. E te diz uma outra pessoa naquela mesma situação não te deixa irritado. Sua mulher te deixou irritado. A mulher de um amigo não te deixou, você se controlou. Então a gente precisa pensar: por que eu fico irritado? Por que eu fico sem paciência? Por que eu fico nervoso? Por que eu me exalto? Então a gente precisa observar as situações que a gente está vivendo na vida da gente, para a gente poder trabalhar essas coisas no nosso coração. Então, se eu sei que é uma determinada situação que me faz ficar impaciente, quando eu vou vivenciar uma situação semelhante àquela, gente, porque toda hora as coisas se repetem na vida da gente, não é assim? Então, quando eu vou vivenciar aquela situação semelhante àquela que eu já sei que me deixa nervoso, ou que me deixa irritado, sem paciência, você já vai se preparando para aquela situação. A gente tem muitas dificuldades, né? Um grande amigo trabalhou comigo 10 anos e hoje não está mais trabalhando com a gente. Uma pessoa maravilhosa, como todos nós, com muitas virtudes e com muitos defeitos, né?
dos defeitos dele era falar muito. Nossa, mas ele falava muito. E ele próprio sabia dessa dificuldade dele, porque ele começava a falar e não tirava nem tempo para você falar, era só ele falando. E trabalhávamos juntos. Então dava a hora do café, a gente ia para a cantina tomar café. E aí eu começava a contar um caso, falar uma coisa, e isso não tem como falar. Aí vai falando, uma passa para outra, passa para outra, passa para outra, aquela coisa. E aí você tem coragem, já acabou, você vai ficando aflito, vai ficando aflito, vai ficando aflito, e vai ficando nervoso e impaciente. 10 anos eu vivi isso. E não consegui parar para pensar que eu tinha que trabalhar a paciência dentro de mim. Hoje eu não está mais lá, perdi a oportunidade de aprender a ser paciente. Não é? Por isso que eu digo que a vida repete as experiências para nós. Claro que eu vou ter outras, né? Eu tenho outras, não é só essa. Então, quando você sabe que você vai encontrar com aquela pessoa que te irrita, que te enerva, que te faz ficar sem paciência, que te faz perder o controle, gente, já vai fazendo pressa na hora que você for encontrar com aquela pessoa. Já vai trabalhando seu coração. Não é para ela ser diferente, é para você ser diferente. Para você não ficar nervoso, para você ouvir, para você não revidar, para você não tratar mal, para você não ficar indiferente. A gente, eu não tenho como mudar isso nas pessoas, mas eu tenho como mudar em mim. Isso é reforma íntima. A gente olhar para nós e trabalhar no nosso coração. Então, quando a gente faz isso, gente, os espíritos em dificuldade, os espíritos que têm o mesmo defeito que a gente tem, eles não conseguem ficar perto da gente. Porque a nossa vibração muda, o nosso desejo de vencer aquela dificuldade e o nosso esforço para vencer aquela dificuldade produz uma mudança de vibração em nós. E esses espíritos em dificuldades que ainda não estão nesse ponto têm 2 caminhos. Ou eles aprendem conosco e mudam também, que maravilha, ajudei o outro a mudar também. Ou ele não dá conta e vai embora. Querem ver? André Luiz, Espírito André Luiz no umbral. André Luiz desencarna e vai ficar mais de 8 anos no umbral. Numa peleja ali no umbral. Quem já leu o livro Nosso Lar sabe, né? Quem não leu, eu convido a ler. E quem leu, eu convido a reler, né? Porque a gente vai esquecendo. E quando a gente lê a segunda vez, terceira vez, quarta vez, a gente vai pegando detalhes que a gente não tinha percebido. Como que André Luiz sai do umbral? O ministro Clarencio e a mãe socorreram ele. Mas o ministro Clarencio e a mãe estavam acompanhando André Luiz desde antes dele desencarnar. Por que eles deixaram ele para o umbral? Tudo bem, vamos dizer que eles não tinham como impedir. Então ele foi. Por que eles não resgataram ele antes? Se eles estavam lá, o que mudou para que o resgate ocorresse? André Luiz virou santo ali no umbral? Pois é, mas André Luiz virou santo ali no umbral? Virou espírito puro? Não. O que mudou? O desejo, a vontade de mudar. Isto mudou a vibração de André. É claro, né? Ele já estava saturado ali no sofrimento, ele lembrou das orações que a mãe ensinava, ele conversou com Deus pensando, se Deus existe, se Deus é todo poderoso, se Deus pode de fato todas as coisas, Ele pode me tirar daqui. E desejou ardentemente que isso acontecesse. Isso fez com que a vibração dele mudasse. E mudando a vibração, ele conseguiu perceber o ministro Clarencio e a mãe que o resgataram do umbral. É assim com a gente encarnado também. Então é esse desejo, é essa vontade, é esse esforço que vai fazer mudar a nossa vibração. E nós vamos afastar ou converter também, ajudar os espíritos que nos acompanham a se modificarem, pelo exemplo do nosso esforço em nos modificar. Então eles vão aprender com o nosso esforço, eles também vão se esforçar para modificar, e aí neste caso eles vão ser socorridos e levados para as colunas espirituais para continuar a caminhada deles. Ou eles não vão dar conta de ficar no nosso lado, porque vão ficar incomodados, e aí eles vão se afastar, porque não estão dispostos ainda a mudar. Mudança ninguém nos impõe, é a gente que escolhe, é a gente que opta. Reforma
íntima, ninguém nos obriga a fazer. As doutrinas religiosas nos convidam a fazer. A escolha é nossa. Se eu escolho mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, mudar a minha vida, eu começo a mudar tudo que está à minha volta. Todas as influências negativas que porventura possam existir começam a se desfazer. Esta é a verdadeira oração para afastar ou ajudar aqueles espíritos que nos acompanham e que ainda têm dificuldades, que chamamos de espíritos maus. Mas se eles são espíritos maus, nós também somos espíritos maus, porque os iguais se atraem, não é assim? Então, se aquele que chegou perto de mim é mau, eu também sou. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, os espíritos, quando são trazidos para a gente conversar, dizem assim, outra fala comum deles: vocês acham que ele é um santinho? Vocês acham que ele é um anjinho? Vocês não conhecem quem ele é. Porque às vezes ele é criança. Às vezes o espírito ainda está num corpo de criança e o outro espírito está ali atrapalhando, prejudicando, porque está magoado, está com raiva, está sintonizado. E aí ele diz: vocês acham que ele é bonzinho? É porque vocês não conhecem ele. Então, quando a gente atrai espíritos em dificuldade, maus, nós somos maus. Quando nós atraímos espíritos vingadores, nós somos vingadores. Podemos não estar vivendo no momento da vingança, mas somos pessoas que cultivamos a vingança. Que se alguém pisar no nosso carro, a gente quer vingar elas. Está dentro de nós essa dificuldade. Então não adianta afastar aquele que vibra como eu vibro, que pensa como eu penso. Eu preciso mudar meu pensamento. Eu preciso mudar minha vibração. Gente, é isso que a doutrina está nos convidando a fazer. Que no início da nossa fala a gente falou assim meio superficialmente. Quantos de nós ainda viemos à casa espírita porque estamos num templo espírita? Quantos de nós ainda viemos ao templo espírita e ficamos esperando Deus realizar milagres e maravilhas na nossa vida? Quando a quem compete fazer isso, somos nós. Posso mudar tudo na minha vida. E mudar sem mudar nada do lado de fora. Às vezes a gente fala assim: não, minha vida está tão ruim, minha vida está tão difícil, está cheia de problemas, cheia de dificuldades. Gente, é o nosso olhar para a vida. Se não mudar nada na minha vida, continuar as mesmas dificuldades, mas eu tiver um olhar diferente, minha vida muda completamente. É o que a gente vê pessoas às vezes, por exemplo, que estão passando dificuldades financeiras. Você olha para ela, ela está sorrindo. Você conversa com ela, é só alegria, só fala coisa boa, mas está vivendo dificuldade financeira. Outro que às vezes está vivendo a mesma dificuldade financeira, que está reclamando, está achando ruim, a vida está ruim, mas para aquela primeira a vida está maravilhosa, embora tenha muitas dificuldades financeiras, dificuldade de saúde, dificuldade social, qualquer natureza de dificuldade. A gente inverte as coisas. Se as vicissitudes da vida, se as dificuldades da vida são para estimular o espírito a trabalhar seus valores, por que eu vou achar ruim? É claro que eu não vou pedir dificuldade para mim, né, gente? Embora lá no plano espiritual a gente peça antes de encarnar, mas aqui ninguém é doido de pedir dificuldade, né? Ninguém quer doença. Pois é, ninguém quer, né? Mas entender por que essas dificuldades vêm, nós já temos plenamente condições disso, de entender e de aceitar, e de tentar aproveitar as oportunidades lindas que Deus está colocando nas nossas mãos. Então, o Evangelho de hoje é um convite para essa reforma, para essa mudança. Não sejamos hipócritas, não sejamos falsos. Não é porque Deus vai ficar triste por isso, não é porque nós vamos ficar mal aos olhos das outras pessoas, não é por nada disso, por nosso próprio bem, para que a gente fique bem, para que a gente se sintonize com o amor, para que a gente se sintonize com as coisas de Deus. Procurar trabalhar a nossa intimidade para a gente de fato um dia sermos espíritos puros
puros. Mas eu só vou ser espírito puro se eu começar a trabalhar hoje. Não tem jeito de eu esperar eu chegar lá na última categoria de mundo habitado para eu ser espírito puro. Se eu não começar hoje, eu não vou chegar lá. Eu tenho que me dispor. Eu vou chegar lá, porque é o nosso destino, né? Todos vamos chegar lá. Só que uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar muito, muito. Para que a gente vai demorar? Demorar é sofrimento. Quanto mais a gente demora, é sinônimo de mais sofrimento na vida da gente. Porque são oportunidades que a gente perde. Cada oportunidade que a gente perde, nós temos responsabilidade sobre isso. Nós temos que arcar com as consequências das oportunidades que a gente perde. Então, por exemplo, para a gente encerrar, se eu tenho dificuldade na família, com meu filho, com a minha esposa, com os meus pais, e fico querendo ficar livre deles, para não ter dificuldade, eu estou jogando fora a oportunidade que Deus está me dando. Então, que eu procure me relacionar melhor, que eu procure fazer a minha parte, que eu procure confiar em Deus, que eu peça ajuda a Deus para que eu conviva melhor com essas pessoas, para que eu as entenda, para que eu as aceite. E elas podem continuar sendo o que elas são e não vão me incomodar mais, porque eu passei a aceitar o jeito como elas são. Assim eu aproveito a oportunidade. Eu aprendi a paciência, eu aprendi o respeito, eu aprendi a serenidade. É assim que eu vou me tornando espírito puro. Vai cair do céu não, Deus, Jesus não vai descer com a varinha de condão para fazer a gente virar espírito puro, não, gente. É trabalho, é suor, é esforço. E é o que a doutrina espírita está nos convidando. Aliás, todas as doutrinas religiosas nos convidam a isso. Então, que nós possamos abrir nossos olhos, que nós possamos fazer uma análise sincera do nosso comportamento, das reações, das atitudes que a gente tem, para que, conscientes disso, a gente comece a se esforçar para mudar e comece a construir a nossa própria felicidade. Muita paz.